produção, e a Gláucia começou a cantar. O Senhor me levou lá onde estava Paulo e Silas na prisão, depois de ter apanhado, ser chicoteado, e vocês sabem que eles cantavam. E o que eles estavam cantando? A Bíblia não diz. A Bíblia não fala que hino eles estavam cantando. Mas ali o Senhor testificou com toda certeza, eles estavam glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E vocês sabem o que foi que aconteceu enquanto cantavam. Depois de ter sido apanhado, ambos, eles continuavam cantando quando houve um terremoto ali. Sabe o que é isso? Presença de Deus. Por curiosidade, procure saber este cântico. Entre na internet e cante do seu modo, cante da sua maneira. Principalmente quando você estiver num momento daqueles que você pensa assim, nem Deus mais está aqui comigo. E isso não é verdade. Porque para Deus não há vale profundo demais. Amém? Vamos para a palavra. Você está convidado a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Olha o que a graça do perdão infinito na pessoa de Jesus pode fazer com um homem. Se nós conhecêssemos a história de Mateus, nós íamos fazer de tudo para que Mateus não estivesse aqui neste livro. Porque esse Mateus aqui não foi brincadeira, não. Mateus, capítulo de número 10, verso de número 16, vou ler um versículo só. Mateus 10, verso 16. Olha o que a palavra diz. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vou ler de novo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sedes prudente como as serpentes e simples como as pombas. Senhor, nessa noite, a nossa capacidade intelectual, que é limitada, possa receber um toque especial do Senhor sobre nós, para que possamos entender verdadeiramente o que o Senhor quer dizer aqui neste versículo. Em Cristo Jesus, o Deus de toda a terra está enviando ovelhas para o meio de lobos. Na nossa concepção, há uma contradição aqui, mas não há, porque o Senhor é o Deus acima de tudo e de todos. Que teu Espírito nos faça entender, compreender esta passagem, assim sendo, nós sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar-se. Veja que coisa interessante. Jesus formando o ministério dele, e quem escreve essa passagem é Mateus, aquele Mateus que eu estava falando anteriormente. O seu nome não era Mateus, era Levi, era cobrador de impostos, odiado pelo próprio povo, que ele cobrava os impostos do próprio povo e fazia falcatrua. Mas como Jesus não olha como nós olhamos, porque se Jesus olhasse como nós olhamos, jamais ele chamaria este homem para compor o ministério. Jamais chamaríamos nós para estarmos na igreja. Jamais faria um convite para nós, porque a palavra diz que não fostes nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu. Você já imaginou? A gente não valia nada e achava que valia, mas ele nos escolheu. Que coisa interessante. Então aqui Jesus faz uma analogia com 3 situações, porque ele estava enviando os discípulos para o meio do povo. E ele ainda continua enviando discípulos para o meio do povo. Só que o povo denominado aqui são lobos. Aí a gente fala assim, mas Senhor, só vai me mandar para o meio dos lobos?
faz isso comigo não. Manda outro, eu não. Mas todos aqueles a quem Jesus enviou, Jesus comissionou e Jesus foi com eles. Então aqui a gente vê que salta aos olhos essa analogia. O que ele quer dizer aqui é que quando a gente vai se relacionar com pessoas, existem pessoas difíceis demais. O ser humano é desafiador. Quantas vezes já disse isso aqui? O ser humano é desafiador, sabe por quê? Nós temos tendências de agasalhar na alma sentimentos ruins. Quando a gente menos espera, eles afloram. E quando eles afloram, a gente fala, a gente age. Nós somos assim. Aí Jesus faz uma comparação. Vai começar o ministério e fala, agora eu vou enviar vocês. Para onde? Para o meio dos lobos. Nós vivemos momentos difíceis, gente. Muitos relacionamentos nesse tempo estão sendo rompidos. Amizades de muitos anos estão estremecidas. Mal entendidos está acontecendo numa fala. Há uma confusão no sentido de fala assustador. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Mas você falou mamão, ela entendeu melão, é fruta do mesmo jeito, mas houve uma distorção. Então entrou no nosso meio, no meio do povo, esse povo que Jesus mandou, os discípulos, um espírito de dissensão, de discussão e de discórdia. Veja que a gente não concorda mais. Então, uma dificuldade para a gente concordar sobre determinadas coisas. Satanás, sabedor disso, ele entra no meio e não deixa. Por isso que a gente lê aqui nesse mesmo livro de Mateus. Quando Mateus escreve, se dois de vós concordarem na terra, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Às vezes coisas pequenas a gente não concorda. Ela quer isso e eu quero aquilo. E a sutileza de Satanás entra nesse meio todo e gera uma certa confusão. Mas aqui Jesus está nos comissionando, ainda. Porque nós vivemos numa sociedade. Nós somos pessoas, chamadas de pessoas sociais. Apesar de que viver nos tempos de hoje tem sido muito difícil. Porque alguns sentimentos tomam conta de tudo. E hoje você ser honesto e decente, você está na contramão da história. Eu já falei deste púlpito há mais de 100 anos, o nosso Rui Barbosa, grande Rui Barbosa, ele disse que foi de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver crescer o poder na mão dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra, e tem vergonha de ser honesto. E ser honesto hoje, você está andando na contramão. E hoje pela manhã, eu conversava em Campinas e falava para a pessoa em Campinas, olha, seja honesto, porque a concorrência é menor. Ah, pastor, mas que vantagem eu levo sendo honesto? Eu falei, não negocia. É aquilo que Jesus está querendo de nós. Porque nós vamos enfrentar 3 tipos de pessoas, e ele faz a comparação aqui, a ovelha, a serpente e a pomba. Mas de cara, o choque é que ele está enviando para o meio de lobos. Que os discípulos tinham que sair para pregar o evangelho. No meio de lobos. E quando se fala de lobo, a gente assusta. O lobo verdadeiro, o animal, é assustador. Tem uma força na mandíbula que é capaz de morder na perna assim e arrancar uma perna nossa. E esmagar os ossos pela força da sua musculatura na mordida. Então o lobo é um animal assustador. Mas, pura e simplesmente, Jesus apenas falou que estava mandando para o meio dos lobos. E os lobos naquela era, naquele tempo, no tempo de Jesus, eram os escribas, eram os fariseus. Onde Jesus estava, eles enfiavam no meio, não para aprender com Jesus, não para receber o milagre de Jesus, entravam, mas para poder atrapalhar o ministério de Jesus que estava iniciando.
Jesus teve problema demais com esse povo. E por ele ter problema demais com esse povo, quando ele fala para os discípulos, agora é hora de eu mandar vocês. Só que vocês têm que agir dessa forma. Vamos ver o primeiro tipo de pessoas que a gente tem que se relacionar. Primeiro tipo de pessoas, olha que coisa interessante, porque nós vamos lidar com pessoas difíceis. Primeiro tipo de pessoas aqui, que Jesus faz a comparação, olha, ovelha, está mandando como ovelha para o meio de lobos. Antes de ser enviado, é necessário que haja um processo em nós de mudança e de transformação. Quando a gente vem para Jesus, que a gente fala conversão, mudança de rumo, eu começo a mudar o meu rumo. E quando a gente começa a mudar, o rumo começa a entrar em choque. Primeiro choque é o choque pessoal. A gente estava tão acostumado a fazer determinadas coisas, e de repente você decide que você não vai mais fazer isso. E quantas vezes desse púlpito eu falei que o que muda a nossa história não é o que a gente gosta de fazer, mas o que a gente decide fazer. E muitas vezes a gente tem que decidir uma coisa que a gente não quer, mas é necessário. Aqueles que aceitam o desafio vão vivendo o processo de mudanças e de transformações. Porque nesse exato momento, a sensação que nós temos é que Jesus foi embora e deixou a gente aqui. Tamanha a enormidade de problemas que a gente vive. E parece que quanto mais a gente faz, a coisa fica muito pior. A sensação é que a gente ora e que Jesus não está ouvindo as nossas orações. Sensação que a gente tem. Mas não é isso. Jesus sempre ouve. Jesus não está alheio a nenhum dos nossos problemas aqui. Então ele está mandando a gente como ovelhas. Falei domingo passado aqui deste púlpito, eu falei que o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo olha para a nossa vida, ele lê a nossa vida. Ele quer saber se a nossa vida está de acordo com aquilo que a gente anda falando. Se a nossa vida está de acordo com aquilo que a gente anda pregando. Se nós estamos fazendo os ensinamentos de Jesus e se nós estamos seguindo verdadeiramente os ensinamentos dele. Então é mais fácil para o mundo olhar para nós do que olhar para a Bíblia. E é uma coisa interessante, porque o ministério nosso é lá fora, aonde as pessoas estão perdidas, desorientadas, e nós temos que ser este elemento que Deus está enviando para o meio desta situação. Quando esse mesmo Mateus, no capítulo 5 capítulos atrás, no verso de número 16, Mateus 5,16, Mateus está dizendo assim: e brilhe a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa? Mas brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. É sério isso, gente. Brilhe então a nossa luz diante dos homens. Como é que faz isso? Como é que eu vou fazer para brilhar a minha luz diante dos homens, sendo que eu vivo num meio de trevas? Essa foi a resposta que Isaías falou: Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Como é que eu vou fazer para eu diminuir também a minha fala que é dura, se eu vivo nesse ambiente? Aí a gente sabe que foi necessário o anjo pegar uma brasa, chegar nos lábios dele, para purificar os lábios do profeta Isaías. Porque quando a gente vive num ambiente carregado, confuso, a gente entra. E a gente começa a falar e a viver a mesma situação daquele próprio ambiente. Aí muitas vezes a gente esquece que nós somos chamados para ser luz,
Só que a nossa luz não brilha. A nossa luz fica opaca, porque a gente vive no meio de uma situação e é muito mais fácil as pessoas olharem para nós e falar assim: você é crente, você não devia fazer isso, você não devia falar aquilo. E a gente fica desconcertado, não é? Então nós temos que ser o que Jesus está falando. Vamos andar no meio do povo, viver numa sociedade dessa confusa como está, aonde não se entende mais. Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer falar, todo mundo quer falar, todo mundo quer opinar, ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar. Aí fica difícil a comunicação, que se todo mundo quiser falar e todo mundo fala ao mesmo tempo, como é que faz? Aí ele está dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Então, quer você queira, quer eu queira, quer nós queiramos, nós somos ovelhas. E temos que agir como tal. Segunda coisa que a gente vê aqui nessa comparação que Jesus está dando para nós aqui, é ser prudente como a serpente. Se você quiser vencer relacionamentos, que são chamados de relacionamentos difíceis, porque tem pessoas difíceis, gente. Como as pessoas são difíceis. A gente não consegue atingir, porque vai criando assim a própria defesa. E a gente não consegue penetrar, parece que tem um aquário na cabeça, você fala, a palavra bate e volta, bate e volta, bate e volta. Quantas vezes você já disse, eu também já disse, não digo mais, que a palavra entrou aqui e saiu aqui. Não, se a palavra entrar aqui, ela desce aqui. Então ela bate aqui, não entra, ela bate e ela volta. Fica difícil, então aqui ele está dizendo, olha, nós temos que ser prudentes como a serpente. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, o verso 1, está dizendo da sagacidade da serpente. Só que a comparação que Jesus traz para os dias de hoje aqui, que ele está falando aqui, ó, ser prudente como a serpente. Se nós olharmos o lado positivo de uma serpente, ela não tem perna, gente. Ela não tem mãos. Como é que desliza com tanta facilidade? Vai dormir com um barulho desse. Mas não tem perna. Como é que corre daquele jeito? Então Jesus está nos chamando para a gente prestar atenção na serpente, porque ela é astuta, ela fica com os olhos abertos, ela consegue perceber as coisas. A astúcia da serpente chama a atenção da gente tanto, que a serpente é um dos animais que confundiu a cabeça de Salomão. Você sabia disso? Salomão falou no livro de Provérbios que tinha 3 coisas que era demais para ele. E a quarta coisa, aí sim, ele fala assim, eu não conheço. Qual que eram essas 3 coisas? Primeiro, o caminho da águia no céu. A águia voa altaneira. Ela é isolada, ela voa sozinha. Símbolo de fortaleza. A tantos metros de altura, ela consegue enxergar um rato no meio da grama. O seu voo é de uma velocidade espantosa. E quando ela desce, que ela pega a presa, a força motora na sua musculatura, ela pega a presa, atravessa as unhas e sai voando. E uma águia com as asas abertas, dá aproximadamente 2,2 metros. De uma ponta na outra, símbolo de fortaleza. Quando vem a tempestade, ela vaza a tempestade, vai lá para cima. O processo da águia é uma coisa interessante. Então aquilo chamava a atenção de Salomão. A simbologia da águia é de ser uma ave forte, tanto que é a águia que está lá, na bandeira da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. A segunda coisa que chamava a atenção de Salomão era o navio no meio do mar. O navio saía daqui, singrava os mares aí,
Não tinha sistema de navegação como tem hoje. Enfiava no navio aqui, mar adentro. Mas o navio chegava. E aquilo deixava Salomão por demais apreensivo e admirado de ver. Como é que o navio sai daqui e chega lá, não perde o rumo. Porque quando você está no meio do oceano, você não sabe se você está indo, se você está voltando. Por isso que tem bússola. E hoje, antigamente não tinha bússola não. Eles olhavam para cima assim, olhavam uma estrela e se a estrela piscasse, mudava de lugar. Como é que faz? Aquilo chamava muita atenção de Salomão. Aí a terceira coisa que deixava Salomão impactado e admirado era o caminho da cobra na penha, ou seja, o caminho da cobra no meio das pedras. Você já percebeu? Como que a cobra desliza? E às vezes ela desliza e não deixa sinal. É rápida demais. E é atenta demais. Se ela estiver lá no cantinho dela, a gente está fazendo barulho aqui, ela está atenta lá, ela está vendo tudo, mas ela não vem aqui. Agora começa a se aproximar dela. Ela começa a se preparar para o bote. E dificilmente erra o bote. Mas ela está com os olhos atentos. Jesus queria que nós fizéssemos isso, estarmos atentos no meio das situações onde a gente vive. Você já percebeu que os maiores problemas que a gente tem, somos nós mesmos que criamos? Você sabia disso? Preste atenção para ver. Os maiores problemas que nós estamos vivendo, fomos nós que criamos. Não foram os outros, fomos nós. E eu não vou falar sobre problema aqui não, porque já falei tanto de problema aqui que chega de falar de problema, mas os problemas que nós vivemos, somos nós que criamos. Então ele está dando aqui a direção para os discípulos, para saber o que fazer diante de grandes desafios que iam estar diante deles. Gente, viver a vida hoje é um desafio. Viver a vida hoje é um desafio, e nunca é demais lembrar, porque eu sempre falo aqui, viver a vida, ela nos impõe 5 coisas, para todo mundo que está aqui. Primeira coisa que a vida te impõe, que a vida me impõe, você sabe o que é? Risco. Viver a vida é um risco. Nós estamos com a porta aberta, é um risco. Nós estamos aqui debaixo de umas ferragens, que tem telha por cima, isso aqui é um risco. Agora, nós não vamos entrar aqui achando que isso aqui vai cair. Mas se eu começar a falar que esse forro aqui está preso com durex, você começa a ter uma sensação diferente. Veja como é que é a nossa mente. Olha, esse forro aqui está preso com durex, viu, gente? E aquele durex bem ruim. Você já vai pensar, isso aqui vai cair na cabeça. Não, não vai cair na cabeça não, gente. É muito bem feita a estrutura. Mas, de qualquer forma, isso aqui é um risco. Viver a vida é um risco. Aqui Jesus está falando aos discípulos, e os discípulos também estão inseridos dentro desse contexto. A segunda coisa que a vida te impõe, me impõe, impõe a todos nós, qual que é? Desafio. Todo dia um desafio novo. Os que têm que sair amanhã cedo para o trabalho, é um desafio, gente. E os que ficam também é um desafio. E por mais que a gente não queira estar nos desafios, nós já estamos. Não tem como escapar. Aí vem uma terceira coisa que eu não tenho visto isso, me preocupa. Por um lado, eu não tenho mais visto isso nas conversas que eu tenho, uma coisa chamada propósito. As pessoas perderam o propósito. Sem propósito, a vida não tem sentido. É necessário que a nossa vida seja criada e baseada para um propósito. A gente não tem propósito. A gente só tem propósito quando vai chegar no final do ano. Que você começa a falar que o ano que vem você vai fazer tal coisa.
E esse ano que nós estamos na metade, você falou lá atrás que esse ano você ia fazer tal coisa. E se você olhar dessas coisas que você falou que ia fazer, o que você fez? Quantas voltas você deu lá no Parque Ecológico? Cadê a academia que você falou que ia entrar, fazer musculação, que ia entrar na aula de música? Cadê? Foi ficando. Não é assim a nossa vida? Aí chega no final do ano, a gente começa. O ano que vem. O ano que vem. E o ano que vem está sempre vindo, o ano que vem. E a gente vai deixando. Igual alguém falou para mim, pastor, eu vou casar em agosto. Ah, que dia de agosto? Não, é agosto de Deus. A hora que Deus quiser eu caso. Aí disse que era agosto, né? E eu caí. Aí a quarta coisa que a vida nos impõe, e a gente está perdendo tudo isso também, tão importante quanto a terceira. A terceira é propósito. A quarta coisa, o que é? Objetivo. Por favor, me ajude. Tem alguém que está estudando aqui? Que ainda está estudando? Ninguém está estudando. Então vamos supor que você está no 5º ano de Direito. Aí te faz uma pergunta, olha, você está no 5º ano, o que você vai fazer depois que você terminar? É uma boa pergunta. Se você fez a faculdade de Direito, são 5 anos. Agora você terminou a faculdade de Direito, você é apenas um bacharel. Bom, você vai parar aqui, eu vou parar por aqui. Então não adiantou nada você ficar 5 anos numa faculdade pagando. A certa ocasião eu falei isso para minha filha. Quando ela passou para o 4º ano, teve uma crise. Chegou em casa batendo o pé, duro. Não quero saber de nada, não vou estudar mais, não vou trabalhar mais. Pronto, chega. Cheguei, o que foi, minha filha? Não quero saber mais, não. Não vou estudar mais, não vou trabalhar mais. Deixei ela lá. No outro dia de manhã, ela acordou cedo, estou escutando o chuveiro ligado. Ela tomava banho muito cedo. Falei assim, bom, pelo menos vai estar tomando banho, ela vai sair. E saiu. Quando ela terminou a faculdade, o 5º ano de faculdade, já estava terminando. Alguém perguntou se algum aluno queria falar alguma coisa, que ia fazer um encerramento. Minha filha levanta a mão e sai. Vai lá e pega o microfone. E conta que quando ela passou por 3º ou 4º ano, ela teve uma crise, que ela ia largar, não queria mais nem saber, e foi falar com meu pai. Fui falar com meu pai, achei que o meu pai ia passar a mão na minha cabeça. Que o meu pai ia me pegar no colo. Sabe o que o meu pai fez, ela falando? Meu pai tem um quadrinho, e o quadrinho está escrito assim, os fortes nem... Os fracos nem tentaram, os covardes desistiram, os fortes venceram. Meu pai falou assim, escolhe o que você quer ser. Fiquei com tanta raiva de meu pai, que quando ele saiu, eu bati a porta. Depois eu entendi que meu pai não tinha nada a ver com aquilo. O problema era eu. Então hoje nós estamos aqui, recebendo o diploma de bacharel. E ela virou e falou assim, pai, eu devo ser ao senhor. E apontou o dedo para mim, eu estava lá na última fileira da galeria. Ela entendeu. Aí fomos para o baile. Você já foi em baile de formatura? Misericórdia. Não me chama não, gente. Não me chama não, baile de formatura é uma tristeza. Aí está lá dançando a valsa, para lá e para cá. Você já dançou a valsa? E ela estava do lado de uma colega, o pai dela é juiz. Me apresentou, tudo bem. Aí ela olha para mim e fala assim, pai, o senhor está com essa cara fechada? O senhor nunca está satisfeito com nada? Eu falei, não, minha filha, você não ganhou nada, não. Você apenas terminou, você é apenas uma bacharel de direito. Eu quero ver a hora que você for fazer as 2 provas. Você tem que fazer 2 provas. Quer ser advogado? Você tem que fazer 2 provas. Uma escrita e a outra oral. É a primeira escrita. Fez, foi reprovado. Mandou uma mensagem para mim. Pai, fui reprovado. Eu falei assim, lê aquela frase de novo. Os fracos nem tentaram, os covardes desistiram, os fortes venceram. Já vem o senhor de novo. Foi fazer de novo. O que aconteceu? Reprovou de novo. Eu falei assim, vai ler a frase. Já sei, bravo. Aí eu chamei ela e falei assim, minha filha, você quer
entrar na faculdade, ou você quer ser aprovada, então estuda. Quando é a próxima prova? Tal dia, então comece a estudar. Para de sair. Aí toda quinta, sexta, sábado, essa menina estudando. Eu chegava do culto de sexta-feira à noite, eu subia as escadas assim, eu via a luz pela fresta da porta. Aí eu batia na porta, abria a porta, essa menina lá estudando. E passou. Agora ela vai para a prova oral. Falei para ela assim, minha filha, você vai fazer a prova oral, tem a junta, vamos fazer 2 perguntas para você. Mesmo que você saiba a resposta, não fale de pronto. Pensa primeiro, você tem tempo. E fizeram uma pergunta fácil para ela lá na época. Qual era a diferença do crime doloso do crime culposo? Ela já ia responder. Porque era fácil demais, e ela analisou, falou assim, nossa, se eu fosse responder, eu ia responder errado. E se você erra, você tem que voltar a fazer tudo de novo. Aí ela lembrou, falou, meu pai pediu para eu parar um pouco, refletir. Ela parou um pouquinho, refletiu, foi lá e respondeu. Às vezes, aquele que está na banca, ele faz a pergunta e você dá a resposta. Aí ele ainda te pergunta assim, você tem certeza que é essa a resposta? E quando fala assim, você tem certeza que é essa a resposta, é necessário que você tenha convicção, senão você se perde. Você tem certeza que é essa a resposta? Tem que bater o pé. Tenho. Você tem certeza mesmo? Não quer mudar, não? Por que esse tipo de pergunta num momento decisivo e final? Porque nós vamos enfrentar N situações que vai exigir de nós a resposta imediata. Amanhã pode ser muito tarde, tem que ser agora. E ela bateu o pé, falou, essa é a resposta, tal. Aí o cara fez a cara fechada, fechou a cara, dali a pouco abriu o sorriso. E falou assim, bem-vindo ao clube. Ou seja, você é um advogado agora. Eis que eu vos envio. Que eu vos envio o quê? O que está dizendo aí? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Nós somos as ovelhas do Senhor. O Evangelho tem que ser ministrado através de nós. Através da fala, através da postura, através da conduta. Às vezes você não tem facilidade para falar, mas você tem uma postura boa, você tem uma conduta boa. Você, no seu local de trabalho, você tem sido um bom funcionário, você tem dado exemplo. Você é uma pessoa que chega antes do horário e não sai antes ou no momento do horário. E se tiver uma guilhotina na porta e cair a guilhotina às 18 horas e vai falar parte a gente no meio. Já quer sair, já quer ir embora. Não, dê testemunho ali dentro. Mesmo que esteja coisa errada ali dentro, não é problema seu, faz o seu trabalho. Faça como Eclesiastes diz, tudo que te vieres às mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Faz bem feito. Está todo mundo fazendo de qualquer jeito. Você não é todo mundo. Faz bem feito. Está todo mundo falando um monte de coisa. Falando mal da empresa. Falando mal do chefe. Falando mal do salário. Não entra nessa. Agradece a Deus por tudo. Porque mesmo que ninguém esteja te vendo, mas tem alguém que está vendo. Por isso que o salmista escreve, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Você viu, meus olhos estão procurando. Por quê? Ser leal, ser decente, ser honesto, nos dias de hoje, tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil. Eu poderia dizer algo de um amigo, mas como está sendo gravado, eu não vou dizer. Ele chegou no topo para poder exercer uma outra função. Ficou tão decepcionado que abriu mão
pediu baixa. A gente se fala ainda. Currículo invejado. Fui no lançamento do seu livro. Eu tenho um livro lá em casa. Você começa a ler aquele livro, fala, gente, como é que esse rapaz não conseguiu chegar? Não, não é que ele não conseguiu chegar. É que tem mais situações escuras por detrás. Porque muitas vezes para você chegar lá, você tem que entrar no jogo. Se você não entrar no jogo, você fica para trás. E para não ficar para trás, deixa eu entrar no jogo, também ninguém está vendo. Ah, ninguém está vendo. Mas tem um que está. Então, nessa noite, gente, é uma mensagem novamente simples, que Mateus está escrevendo aqui para nós, e orientando para a gente ser prudentes como a serpente, simples como as pombas, que as pessoas vão olhar para nós, que a gente convive com pessoas, ver se a nossa convivência e o nosso relacionamento, ele tem sido bom. Augusto Cury, ei, Augusto Cury, bons tempos. Augusto Cury, ele falou algo que eu nunca esqueci, até marquei aqui. Ele diz, por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. No meio dessa coisa chamada relacionamento, lobo, ovelha, serpente, tudo isso. Muitas vezes a gente é machucado, mas nós não fomos chamados para machucar, fomos chamados para sarar as feridas. Fomos chamados para sarar as feridas, porque afinal de contas a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as forças espirituais do mal que ficam agindo na vida das pessoas. E o grande problema que eu vejo hoje, que nós estamos lutando é com as pessoas. E se alguém nos fere, a gente corre um risco de ficar tão ruim como aquele que a gente feriu. Porque a gente entende ou não consegue compreender o que é que está por detrás dessa situação. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra as forças espirituais do mal que agem na vida das pessoas. E nós temos que prestar muito bem atenção nisso. E a gente só consegue ver essas coisas se a gente nos tornarmos como ovelha. E ser simples como as pombas. A pomba, gente, é um animal de pureza. Tanto que a simbologia bíblica do Espírito Santo é uma pomba, que é pureza. A gente tem que ser puro como elas, mas tem que ficar esperto, porque nós vivemos num mundo de muita gente esperta. Lembra do Gerson? Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo, certo, certo. Assim era o Gerson, levar vantagem em tudo. Não, nós vivemos num mundo onde a gente não negocia o princípio nosso. Se você é uma pessoa de caráter, mantém. Se você é uma pessoa que tem ética, mantém. Se você é uma pessoa de conduta ilibada, mantenha. Mesmo que o outro não mantenha, mantém você. Que cada um de nós aqui vamos responder um dia diante do Criador. Amém? Feche os seus olhos um instante, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, aparentemente parece ser difícil nós sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, ser luz no meio do caos, ser sal no meio de tantas coisas ruins, e termos atitudes, Senhor, de ovelhas, e de ser simples como as pombas, mas o Senhor nos direciona para que nós venhamos a ter a agilidade e a astúcia de uma serpente. Nós não somos serpente, mas temos as qualidades e as virtudes que ela tem. Espírito Santo, nós sabemos que sem a tua direção, sem o teu cuidado, sem o teu ensinamento, nada somos, nada temos e muito menos nós nada podemos. Por isso, Senhor, em Cristo Jesus, continue falando conosco, para que possamos sair daqui cientes e conscientes, que nós vamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, que foi para isso que o Senhor nos chamou quando disse, sê tu uma bênção. Nós queremos ser uma bênção aonde o Senhor assim nos colocar. Seja conosco, Senhor, hoje, seja conosco amanhã e seja conosco em todos os lugares aonde nós formos, que a tua presença
seja sobre nós. A Deus seja todo louvor, toda honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos honrar o Senhor nessa noite com os nossos dízimos e as nossas ofertas?